Capítulo 10 do livro Revolução Sobrenatural de Jim Galloway. Subtítulo: Nascemos de novo. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. No final do ano de 2003, alguns amigos e eu estávamos discutindo o que acreditávamos que o Senhor estaria fazendo no ano seguinte. Uma profecia veio através de mim naquela época em que o Senhor disse que Ele nos mostraria mais borboletas em 2004 do que jamais havíamos visto. Isso seria um sinal para nós das muitas salvações que logo estariam ocorrendo. Haveria uma onda do reino de Deus trazendo muitos para a experiência do nascer de novo. No ano seguinte, começamos a ver borboletas brancas onde quer que fôssemos. Era difícil ir a um lugar sem ver uma multidão delas. Sabíamos que essas coisas em comum que Deus estava fazendo era um sinal e uma maravilha no natural. Um sinal que Ele já havia compartilhado conosco do que Ele iria realizar no Espírito. Este, mesmo enquanto falamos, é o momento da libertação do povo de Deus nascido de novo. Algo incomum está acontecendo em nossa geração. O cristianismo autêntico está mais uma vez sendo reconhecido como uma voz das nações. A mídia, a polícia, a educação e todo o resto notarão a mudança ocorrendo à medida que o povo de Deus se torna grande em glória e número. Veremos uma colheita diferente de qualquer outra da história. Esta será a grande colheita de almas quando o Senhor enviar o chamado. Sim, o chamado para aqueles que são dele. Evangelistas surgirão em grande número, como o profeta Daniel profetizou. Aqueles que são sábios brilharão como o furor do firmamento, e aqueles que direcionam muitos para a justiça, como as estrelas para todos sempre. Daniel 12:3. Muitos serão chamados para fazer milagres, e o Senhor lhe dará a ferramenta necessária para a grande colheita branca. Aqueles que atenderem a esse chamado encontrarão curas e milagres seguindo-os aonde quer que vão. Milagres em comum ocorrerão por meio de seus ministérios nas estradas e caminhos. Deus começará a demonstrar através deles sinais e maravilhas incomuns, a fim de cativar o coração daqueles que ainda não creram. Vejo um grande presente de poder sendo liberado nesses dias. Os evangelistas saberão como agir na atuação dos poderes encontrados em 1 Coríntios 12:10, Nova Versão Internacional. Temos visto curas em nossas reuniões, mas o funcionamento dessa dunamis, ou poder milagroso, de Deus surgirá em níveis muito maiores em todo o mundo. Haverá uma medida extraordinária da operação de poderes que serão derramados. Vai parecer que o mundo é o playground para aqueles que caminham neste poder. As montanhas que estão no caminho desses pescadores de homens derreterão como cera na presença de Deus, saindo deles. Por um tempo, Deus dará a eles uma medida sem precedentes de seu poder, para que nações inteiras possam vir ao Senhor em um curto espaço de tempo. A revelação de nascer de novo, ou, mais literalmente, nascido de cima, da nova tradução literal, interpreta o termo nascido de João 3:3, se manifestará em maiores níveis de compreensão. Os seguidores de Jesus demonstrarão cada vez mais uma realidade celestial em suas vidas e por meio delas. Como disse o apóstolo Paulo, nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos ansiosamente pelo Salvador, o Senhor Jesus. Filipenses 3:20. Saber quem você é e de onde você é são duas informações que impactam fortemente sua identidade. Muitos ainda estão tentando chegar ao céu. Eles não entendem que receberam a cidadania do céu e são chamados para manifestar o céu na terra. Fomos chamados por Deus para conhecê-lo. Por causa disso,
recebemos a cidadania pertencente aos nascidos do céu. Dessa identidade flui a liberação da realidade do reino dos céus em nossas vidas. Subtítulo: Nicodemos. Não muito tempo atrás, recebi uma visita do Senhor, na qual me vi voando direto para os céus. Eu podia me sentir sendo puxado para cima por uma força invisível. Ao longe, vi nuvens que formavam uma espécie de sala do trono, e no centro dessas nuvens estava o Filho de Deus. Ele estava sentado e todas as nuvens apontavam para ele, como se iluminassem uma cena na sala do trono. O salmista descreve Deus nas nuvens dizendo: cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens, pelo seu nome, Iá, e regozijem-se diante dele. Salmo 68:4. Nessa visitação, ao me aproximar muito dele, algo repentinamente disparou a presença de Deus. Parecia ser uma nuvem e um anjo no mesmo tempo. Ele estava voando em minha direção, em uma velocidade incrível, e eu tive a sensação de que ele iria atrapalhar a visita que eu estava prestes a ter com o Senhor. Com certeza, ele me abordou e colidimos no ar. Eu olhei para o rosto dele e ele estava sorrindo de orelha a orelha. Ele tinha uma lança na mão, quase na altura de um homem, e me disse que seu nome era Nicodemos. Eu sabia que este era o mesmo Nicodemos do 3º capítulo de João, o judeu que veio a Jesus à noite que recebeu dele a revelação de ter nascido de novo. Nicodemos segurou-se em mim e nós viajamos cada vez mais rápido em direção ao solo. Quando, splash, ambos caímos em um grande corpo de água. Eu vim para a superfície e observei Nicodemos disparar para fora d'água e pousar além da sua borda. Inesperadamente, um enorme crocodilo do tamanho de um dinossauro gigante se levantou da água. Era como se estivesse dormindo no fundo. O monstro se virou para mim em uma espécie de câmera lenta. Parecia que ele estava tentando me capturar quando, de repente, Nicodemos saltou da beira da água e pousou sobre a besta. Esmagou-a. Ele tirou a criatura e eu estava a salvo do perigo. Naquele momento, o Senhor estava liberando a própria revelação que ele deu a Nicodemos muito tempo. O Senhor vai visitar seu povo nas nuvens, a nuvem de testemunhas encontrada em Hebreus. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, vamos deixar de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos enreda, e vamos correr com perseverança a corrida que é colocada diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que estava diante dele suportou a cruz, desprezando vergonha, e se assentou à destra do trono de Deus. Hebreus 12, do 1 ao 2. Esse crocodilo representa a carga de crocodilo que foi lançada contra a igreja, mentindo para muitos e tentando tirá-los da alta vocação de Deus em Cristo Jesus. É a revelação dada a Nicodemos, a verdade de ser nascido de novo, que tirará o crocodilo para sempre. Você se lembra de como foi nascer de novo? Lembro-me de como se fosse esta manhã. Minha vergonha se foi e parecia que alguém havia acendido as luzes. Não olhei mais para as pessoas no natural. Em vez disso, meu espírito tornou-se vivo e pude discernir o espírito dos outros. Eu vi as pessoas sob uma luz diferente. Eu agora tinha uma perspectiva celestial e os via através dos olhos do Senhor. Portanto, eu não suspeitava mais deles. De agora em diante, não consideremos ninguém segundo a carne. Embora tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora não o conheçamos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram.
Eis que todas as coisas se tornaram novas. 2 Coríntios 5, do 16 ao 17. Nós nascemos no altar por um novo nascimento e todas as coisas se tornaram novas. As palavras nova criação são tiradas das palavras gregas kairos, significado novo, e tissis, significado criação. Tradicionalmente, esse versículo é entendido como falando do indivíduo como uma nova criação, mas a imagem original dada é mais vívida. Ele fornece uma compreensão mais ampla de uma nova criação, vivendo em uma realidade de nova criação. Esta é a realidade da qual tomamos conhecimento quando nascemos de novo. Este quadro mais amplo inclui os dois elementos de identidade mencionados anteriormente. Quem somos e de onde, de que realidade viemos? Nós nos tornamos uma realidade com uma nova perspectiva. O véu foi rasgado e Deus está nos chamando para viver do outro lado dessa realidade, vendo de sua perspectiva e não da nossa. Subtítulo: A nuvem. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Hebreus 12, 1. Nós não estamos sozinhos. Estamos cercados por santos que vieram antes de nós. Eu estive em reuniões com crentes onde uma presença nebulosa encheu a sala. Muitos acreditam que esta é a nuvem de glória, mas tem uma substância diferente de uma nuvem de glória. Embora os santos que voltaram para o céu estejam rodeados de glória, eles também constituem a nuvem de testemunha. À medida que nós, crentes, que ainda estamos na terra, vivemos mais e mais a perspectiva celestial, notaremos a sua presença entre nós. Quando eu estava na África, fui acordado durante a noite pela presença de um anjo forte. Este anjo estava emanando a glória de Deus, que era tão pesada que eu temia ser esmagado por ela. Eu não conseguia me mover, mas permaneci congelado no lugar, sob a gloriosa presença derramando sobre mim. O anjo então me levou em espírito para uma reunião de oração que estava acontecendo para as cruzadas que iríamos realizar naquela noite. Eu estava ciente de que a intercessão estava em andamento, mas aqueles que intercediam era a nuvem de testemunhas. Houve mártires que já deram a vida pelo Evangelho na África. Eles ainda estavam se entregando como a nuvem de testemunha. A palavra grega para testemunhas em Hebreus 12, 1 é martos. Esta é a mesma palavra usada em Atos 22, 20 e Apocalipse 2, 13, traduzida como mártir. Na nova versão King James, a nuvem de testemunhas que vi na África foram os mártires que deram suas vidas pela causa de Jesus naquela terra. Ainda no espírito e transportado pelo anjo, eu estava entre eles. Tanto os muitos jovens como os muitos velhos estavam presentes. Então fui conduzido à presença de uma menina. Ela parecia ter cerca de 4 ou 5 anos. Ela me mostrou o terrível fogo pelo qual foi martirizada por sua fé em Jesus. Agora, essa garotinha fazia parte do grande grupo de santos que haviam prosseguido na glória. Um grupo chamado a torcer pelos santos que ainda estavam na terra, que vieram pela fé, da maneira descrita pelo apóstolo Paulo. Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 20. A nuvem de testemunhas consiste naqueles comissionados pelo Senhor para nos animar e celebrar conosco a vitória em Jesus. Eles nos ajudam a manter o foco em Jesus e na corrida que está adiante de nós. Enquanto isso, somos chamados a apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo,
Romanos 12, 1. Alguns de nós darão a maior honra a Deus por não amar a nós mesmos e viver até a morte. Apocalipse 12, 11. O poder sobre o espírito da morte é dado àqueles que não mais temem a morte. Este grupo de mártires vivos será ousado porque seus olhos estão fixos em uma realidade diferente. Eles não verão mais de acordo com o reino físico apenas. Por nascerem do alto, sua perspectiva não será formada por olhos terrestres. Eles verão da perspectiva do céu e mostrarão uma esperança que está além de qualquer coisa encontrada neste mundo. Isso permitirá que a manifestação dos reinos celestiais flua através deles, trazendo a demonstração do sobrenatural para os reinos naturais. Subtítulo: A Terra se alinhando com o céu. Pois a sincera expectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à futilidade, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança. Porque a própria criação também será libertada da escravidão, da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e trabalha com dores de parto, juntas até agora. Romanos 8, do 19 ao 22. A própria criação anseia que os filhos de Deus se manifestem em plena glória. A criação anseia que os filhos e filhas de Deus venham à frente e tomem seus lugares designados dentro da ordem criada. Chegará um tempo em que a criação se associará com a humanidade em um grande mover do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre um momento em Apocalipse 12, quando o dragão, Satanás, é lançado à terra e começará a perseguir a mulher, os israelitas, que deu à luz o Filho do Homem, Jesus Cristo. Mas a terra ajudou a mulher. E a terra abriu sua boca e engoliu o dilúvio que o dragão cuspiu de sua boca. Apocalipse 12, 16. A própria criação colaborará com os filhos de Deus em um mover de Deus no tempo do fim, governando pelo Pai da criação. Vimos esse tipo de cooperação na natureza na Bíblia. Quando Moisés levou os israelitas para o outro lado do Mar Vermelho, eles ficaram aterrorizados por suas vidas. Eles estavam contra a água, completamente encurralados pelos egípcios. Mas Moisés assegurou ao povo a intenção de Deus em seu favor. Moisés disse ao povo: não tenham medo, fique parado e veja a salvação do Senhor, que ele realizará por você hoje. Para os egípcios que você vê hoje, nunca mais verá. O Senhor lutará por você e você ficará quieto. Êxodo 14, do 13 ao 14. O anjo de Deus usou uma nuvem para separar os dois campos. Por causa da nuvem, os egípcios do faraó experimentaram as trevas, enquanto os filhos de Deus experimentaram a luz. Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez com que o mar voltasse com um forte vento oriental toda aquela noite. E fez o mar em terra seca, e as águas foram divididas. Êxodo 14, 21. Os israelitas então cruzaram em solo seco. Este não era um grupo pequeno de pessoas. Demorou algum tempo para viajar entre duas gigantescas paredes de água. Toda a comitiva dos exércitos egípcios os perseguiu. O Senhor, porém, fez com que o seu equipamento vacilasse. Os egípcios se viraram presos no meio das águas divididas, lutando uma batalha, não apenas contra os israelitas, mas contra o próprio Deus, o Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, em seus carros e em seus cavaleiros. E Moisés estendeu a mão sobre o mar. E quando a manhã apareceu,
o mar voltou à sua profundidade total, enquanto os egípcios fugiam para dentro dela. O Senhor derrotou os egípcios no meio do mar. Então as águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que veio ao mar depois deles. Nem mesmo um deles permaneceu. Êxodo 14, do 26 ao 28. A própria criação fez parceria com o povo de Deus naquele dia na obediência ao Senhor. Isso acontecerá novamente, como João descreveu em Apocalipse 12:16. E a terra abriu sua boca e engoliu a inundação que o dragão cuspiu de sua boca. Há um tempo pré-determinado pelo Senhor, quando toda a criação será libertada da escravidão e entrará na gloriosa liberdade desfrutada pelos filhos de Deus. Subtítulo: Novos céus, nova terra. Agora eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram. Também não havia mais mar. Apocalipse 21:1. Estamos vendo uma enorme mudança cultural global em nossos dias. Nós, humanos, estamos nos tornando mais conscientes do que usamos, do que desperdiçamos e como isso afetará gerações futuras. O povo de Deus deve estar na linha de frente quando se trata de deixar um planeta melhor e mais limpo para nossos filhos. A própria criação está procurando por uma experiência do tipo nascer de novo, se você quiser. E aqueles que nasceram do alto devem trazer o céu à terra. Quando Deus fez o homem, ele o plantou em um jardim. Adão deveria cuidar e manter o jardim, mas a própria terra fez a produção. Quando a humanidade caiu comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, a terra ficou sob o cativeiro. No entanto, chegará um momento em que a própria terra se libertará da maldição, porque a própria criação também será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8:21. Fala-se muito em nosso tempo de se tornar verde e se tornar ecoconsciente. Os crentes nascidos de novo possuem a chave para estar na vanguarda do que realmente significa salvar nosso planeta. Imagine comigo por um momento como foi quando Adão caminhou pelo jardim. Ele carregava a glória de Deus aonde quer que fosse. Estava nele como uma roupa. Quando ele caminhou por uma certa parte do jardim, tudo naquela área se iluminou. A criação reconheceu a glória de Deus em Adão. Por esse motivo, ele conseguiu nomear os animais. Por exemplo, quando Adão se aproximou do babuíno, a verdadeira natureza da criatura brilhou. Isso foi possível porque a glória de Deus estava presente. Adão, então, deu à criatura o nome do seu verdadeiro caráter. Como crentes cheios do Espírito de Deus e revestidos em sua glória, fomos chamados para iluminar este planeta com a própria atmosfera do céu. A criação anseia por aqueles dias em que a própria terra voltará a se comportar como Deus planejou originalmente. Estes são os dias de cura e Deus vai curar a terra. Provejo um tempo em que as terras dos crentes serão curadas e as colheitas crescerão exponencialmente acima do que é considerado normal. Muitos verão e não poderão contestar que o que estão vendo é inteiramente sobrenatural. Flores, árvores e todos os tipos de vegetação serão abundantes e lindos, à medida que a terra é preenchida com o conhecimento da glória do Senhor. Ver Abacuque 2:14. Por meio dos crentes nascidos de novo em todos os lugares, a própria aparência da criação começará a mudar. Subtítulo: Beleza em vez de cinzas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos que estão presos,
para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que choram, para consolar aqueles que choram em Sião, para dar-lhes beleza por cinza, o óleo da alegria para o luto, a vestimenta de louvor para o espírito de tristeza, para que sejam chamados de árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, do 1 ao 3, ênfase adicionada. Vários anos atrás, acordei no meio da noite. Eu estava em casa e meu irmão estava dormindo. Ele estava lá embaixo e foi acordado na hora exata que eu. Ele me encontrou sentado em um sofá no andar de cima e me contou sobre um sonho que acabara de ter. O sonho era sobre mim. Nele, o Senhor disse a ele que eu deveria orar em línguas por 1 hora direto, e depois o Senhor me visitaria. Depois de 1 hora orando em línguas, esperei em silêncio. Em 1 minuto, eu estava deitando minha cabeça no sofá, e no minuto seguinte, eu estava na ilha de Alcatraz, também conhecido como The Rock. Alcatraz era conhecido por ter sido uma prisão em uma ilha que abrigava alguns dos piores criminosos. Caminhando pela ilha, percebi sua esterilidade. Então um anjo veio até mim e me disse para encontrar as piores pedras e jogá-las na água. Encontramos uma imagem semelhante disso em Apocalipse 18, 21. Então um anjo poderoso pegou uma pedra semelhante a uma grande mó e atirou-a ao mar, dizendo: assim, com violência, a grande cidade da Babilônia será derrubada e não será mais encontrada. Ele disse: ao fazer isso, eu precisaria que todos na região ao redor acreditassem comigo para que as fortalezas na área fossem quebradas quando eu lançasse as pedras na água. Foi uma afirmação estranha, porque ele falou como se não fosse esperado que acontecesse naquele momento, mas algo necessário para o cumprimento do que eu estava vendo diante de mim se manifestasse totalmente no reino natural. Depois que segui as instruções do anjo para lançar as pedras, algo incomum começou a acontecer. Pequenas luzes angelicais começaram a se mover por toda a ilha da prisão. Eles se estalariam no solo e flores surgiriam em seu lugar. Isso estava acontecendo em toda a ilha. Lindas flores começaram a transformar aquela prisão sombria em um lugar de grande beleza. Foi uma visão incrível de se ver. Mais tarde, naquele dia, contei ao meu irmão sobre o encontro. Intrigado, ele começou a fazer algumas pesquisas. Ele descobriu que a ilha havia se tornado um lugar para a vida selvagem e que é mais interessante para flores raras. Eu acredito que o Senhor estava me mostrando uma imagem do que Ele está fazendo na terra hoje. Veja, o Senhor está fazendo mais do que libertar prisioneiros. Ele está nos dando beleza por cinzas. É como se Ele estivesse transformando a situação de quem está preso entre a rocha e o lugar duro e fazendo com que a situação se torne um lugar de beleza. Assim como fui instruído a derrubar pedras, o Senhor está chamando para derrubar as rochas sombrias, pois Ele deseja beleza em seu lugar. É interessante que uma prisão tão horrível para os criminosos mais tortuosos tenha sido transformada em um lar para algumas das flores mais belas e raras. Eu acredito que o Senhor está fazendo a mesma coisa em todo o mundo hoje. Já ouvi pessoas bem intencionadas falarem sobre as fortalezas em suas regiões, como as situações ali fossem impossíveis. Mas Ele está procurando uma companhia de pessoas que acreditarão juntas na quebra das fortalezas em suas regiões vizinhas. Ele está procurando um povo em quem acreditar que pode parecer impossível. Deus vai assumir a situação impossível e fazer milagres em nossos dias. Ele vai curar nossa terra.
É hora de nascer de novo, novamente. É hora de uma perspectiva nova, nova e celestial do que significa ser seguidores de Jesus Cristo. Deus está vindo para assumir e Ele quer assumir através de você. Prepare-se, este é o momento da sua libertação. Este é o momento para aqueles que nasceram do alto trazerem o céu à terra. Estive em alguns lugares mais sombrios do planeta, lugares onde tudo parecia opaco e cinza. Estes são os lugares onde veremos algumas das maiores luzes brilhando. Nesses lugares, veremos até mesmo a terra produzir algumas das maiores colheitas, espiritual e fisicamente. Este é o momento da liberação. Estamos prestes a ver a cura de nossa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e curarei sua terra. 2 Crônicas 7:14. Um chamado para a ação. 1. Se você nasceu de novo, perceba que não é mais uma alma tentando chegar ao céu. Em vez disso, você é um espírito vivo que nasceu em lugares celestiais. Ande com fé e peça ao Senhor para mudar sua perspectiva, sabendo que você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ver Colossenses 3:1 e Efésios 1:20. 2. Como um ato profético, demonstre fisicamente o ato de vestir Cristo e usá-lo como uma roupa. Descarte aquele velho e vista o novo, vivendo a partir da nova perspectiva que o Pai o convidou a desfrutar. Envolva-se nas novas realidades da criação e deixe-as ditar a maneira como você se vê. Ver Gálatas 3:27 e 2 Coríntios 5:17. 3. Perceba que você está cercado por uma grande nuvem de testemunha. Você tem uma audiência celebrando suas vitórias e torcendo por você em direção à linha de chegada do chamado que o Senhor criou para você. Veja Hebreus 12, do 1 ao 2. 4. Finalmente, encontre oportunidades para ministrar o amor e o poder de Jesus. Saia em estradas e atalhos, enchendo as ruas com libertação e louvor ao Rei. Fim.